Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar mais um episódio do Deu Nano, nosso podcast, e vamos estrear o quadro chamado Escalada Científica, onde a gente vai trazer convidados para compartilhar suas experiências no universo científico e aproximar você que tem dúvidas sobre esse universo, como é que funciona, das mentes que fazem a diferença na pesquisa e na inovação. Eu me chamo Louise, eu sou aluna do doutorado de Biociências e Saúde. Meu nome é Fernanda e eu sou doutoranda no mesmo programa. E hoje, no primeiro episódio, estreando, nós temos uma professora doutora, Juliana Cordeiro. Professora, muito obrigada pela participação da senhora. A senhora que tem uma trajetória inspiradora na área de ciências farmacêuticas, de biotecnologia, uma carreira que inspira, que vai da pesquisa acadêmica até o empreendedorismo científico. Então, a primeira pergunta é sobre a trajetória, né? A sua trajetória, a sua formação, que todo mundo que quer entrar nesse universo quer saber. Então, a sua trajetória, a gente sabe que começou lá na USP de Ribeirão Preto, com graduação, mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas. Mas o que despertou em você esse interesse pela pesquisa científica ainda tão cedo, assim, na carreira? Quando a gente entra na universidade, a gente quer explorar todos os ambientes que ela nos proporciona, né? Assim como a Universidade Tiradentes, né, a USP também tinha ambientes, laboratórios de pesquisa, e logo no primeiro semestre eu ingressei em um laboratório porque eu não gostava só de ficar na sala de aula, eu gostava também de ter, adentrar esse universo, né? Então eu comecei, fiz o meu primeiro semestre de iniciação científica em Química Inorgânica, mas eu era caloura ainda, né? E aí, em seguida, eu passei para o laboratório de farmacotécnica, que é onde eu segui minha trajetória, né, como pesquisadora. Então, logo que eu tive a primeira oportunidade, a gente ia pedindo estágio para os professores e tal, e aí eu já comecei ali a entender que ali eu podia estar utilizando minha curiosidade, minha vontade de estudar, outras coisas que transbordavam a sala de aula, seria naquele ambiente que eu poderia ter essa oportunidade. Muito bom, Legal. professora. Em que momento a senhora pode dizer que caiu uma ficha, assim, a senhora percebeu que a senhora desejaria a carreira acadêmica ou fazer isso para o resto da vida da senhora, que a senhora poderia dizer para a gente um momento? Então, eu conheci meu orientador, ainda não era aluna de graduação dele, né? Ainda não estava no estágio da disciplina dele. E aí, ele tinha acabado de voltar da Inglaterra, tinha feito o pós-doc dele, o doutorado dele lá. E aí, ele trabalhava com polímeros, eu achei essa palavra bonita, né? Falei, o que é isso? Fiquei curiosa, comecei a estudar e fui atrás dele, pedi esse espaço, né? E aí, eu comecei a frequentar, e nisso eu fiz novas amizades, então, conexões interessantes com pessoas interessantes. Mas o ponto de chave, acho que de viragem, foi meu primeiro congresso, quando eu fui apresentar meu primeiro pôster. Então, eu fiz meu trabalhinho, gerei meus resultados, comecei a fazer meus gráficos, aprender a fazer os gráficos. E a cada ponto que eu tirava, eu ia lá no computador e colocava meu gráfico. Então, eu gostava de construir aquilo. E aí, quando eu fui para o congresso e as pessoas me ouviram, eu percebi que era aquele lugar que eu queria estar. Primeira vez, assim, né? Foi ali meu coração teve certeza que era aquele lugar que eu servia para mim. Ah, é muito bonito ouvir isso. Principalmente para quem está começando agora, vai se inspirar bastante. Dá para ver que você tem paixão quando você fala, né, sobre isso. Bem legal mesmo. Professora, a gente viu que a senhora fez um pós-doutorado em Harvard, que é uma instituição reconhecida mundialmente, né? A senhora fez um pós-doutorado em engenharia de tecidos e biomateriais. O que a senhora pode dizer um pouquinho sobre essa experiência e o que foi mais marcante na visão da senhora no contexto acadêmico? O que a senhora pode pontuar? O processo de internacionalização é muito importante. Eu comecei ainda na graduação. E aqui na Universidade Tiradentes a gente tem essa oportunidade, né, de mobilidade. Vocês têm colegas que já fizeram isso. E na graduação eu fiquei 6 meses na Alemanha, fazendo meu estágio final de curso, eu fiz na Alemanha. Então eu já sabia que esse espaço é um espaço muito fértil para a gente aprender coisas, conhecer pessoas, entender que o Brasil ele é tão forte quanto outros países, que os nossos laboratórios são tão bons quanto eles, mas que a conexão com pessoas diferentes faz a gente pensar diferente. E aí, durante a trajetória, a Universidade de Tiradentes também tem um programa que a gente chama de programa de pós-doc, onde o professor sai um ano e faz isso. E aí eu tive a oportunidade para Harvard.
E lá conheci muitas pessoas interessantes, né? E o laboratório tinha a parte de biomateriais, que é sempre foi o norte da minha carreira, né? Eu sempre trabalhei com biomateriais. O laboratório que eu coordeno chama Laboratório de Biomateriais dentro do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Só que eu cheguei lá, eles usavam um biomaterial que era gelatina metacrilada. Então, eles não estudavam diferentes biomateriais, como eu estudava. E aí, eu fui aprender a engenharia de tecido, que era uma coisa que eu não dominava. Então, isso amplia, né? Então, eu fui atrás de uma coisa restrita, e aí a vida me deu uma ampliação, né? E aí eu aprendi outras coisas. Hoje eu tenho outras ferramentas, né? Então, esse período, além de toda a questão internacional, né, que nos dá conexões, enfim, possibilidades, a parte metodológica também me trouxe uma virada de chave aí, dentro das perspectivas de usar tanto o biomaterial que eu conheci, que eu não estudava, né? Que hoje a Luísa trabalha, inclusive você também. Além de conhecer outras ferramentas para o cultivo de célula, né? E outras possibilidades. Então, a gente percebe, né, não só em conhecimento técnico, essas vivências, elas não vão dar pra gente só esse tipo de conhecimento, mas também muda totalmente a mentalidade quando a gente volta, né, para o nosso país e a gente percebe que a gente é tão rico quanto fora, porque a gente tem essa mania de ficar tentando, lá fora é melhor, lá fora, quando a gente vai, a gente percebe que a gente também tem muita coisa legal aqui, né? Mas sair de dentro da zona de conforto e ir para um outro país, você percebe muitas coisas e você misturar com outras culturas, você se engrandece. Né? No laboratório que eu fiquei lá em Harvard, tinha 70 pós-docs no laboratório. Nenhum americano. Eram italianos, alemães, indianos, iranianos, equatorianos, então é uma mistura, é um caldeirão de cultura, né? Então, e isso faz com que a gente respeite o outro, que a gente entenda como o outro raciocina, né? Com outra métrica, não com a nossa régua, com outra régua. E aí isso faz a gente crescer como ser humano, né? Não só como cientista. Professora, agora a nossa pergunta vai mais para o lado da inovação e do empreendedorismo. A gente viu até agora que você tem uma trajetória muito sólida em pesquisa, mas também decidiu empreender, que é bem interessante. É uma das fundadoras da 3D Pharma, lá em 2022, e a gente queria saber como foi esse processo de levar o conhecimento do laboratório, que você tem tanto, para o mercado. Eu sou filha de um empreendedor, né? Então, assim, chega no meu DNA também a vontade de entender como a sociedade pode receber a nossa ciência, né? E como eu trabalho com tecnologia farmacêutica, a tecnologia farmacêutica é a materialização de uma solução farmacêutica para a sociedade. E aí eu tinha várias patentes, mas elas não chegavam, né, na sociedade. E dentro da universidade a gente consegue ir até a TRL4. O que é TRL4? Dentro na maturidade de uma inovação, ela tem uma escala que vai de 0 até 9. Né? Então, quando eu tenho um processo, uma ideia legal, eu desenvolvo ela, eu faço alguns testes laboratoriais, que é o que a gente faz dentro do mestrado, do doutorado, e faço uma prova de conceito, né? Um protótipo, alguma coisa que fale, poxa, funciona. Mas do TRL4 em diante, é muito difícil você fazer dentro da universidade. Porque você precisa de escala, você precisa de validação, e aí você precisa de aspectos mercadológicos. Quem vai ser seu fornecedor? Outras coisas que não faz parte da ciência propriamente dita. Faz parte até um pouco da tecnologia. Tem ciência aí? Tem, quando eu faço o scale-up, né? Quando eu aumento a escala. Mas não necessariamente dentro dos nossos laboratórios. E isso me inquietava, né? E aí, como uma empresa... E também existe também as ondas, gente. Eu acho que quem trabalha com ciência tem que começar a entender o mundo. Né? Hoje, o Instituto de Tecnologia e Pesquisa tinha uma incubadora há 20 anos, mas o ecossistema não estava preparado. Então, acabava que não acontecia. Hoje, o ecossistema está fértil. Você tem editais, você tem incubadoras, você tem aceleradoras, você tem bolsas. Então, você tem um momento para a inovação acontecer. E eu, como professora, eu não consigo ensinar nada para vocês se eu não aprender antes. Então, esse caminho do empreendedorismo também me força a estudar de novo, né? Pós-doc faz para a gente estudar coisas técnicas, mas essa trilha me faz entender como eu posso levar vocês para esse lugar também.
né? Ou despertar em vocês essa vontade. Todo pesquisador precisa ser empreendedor? Não necessariamente. Sim. Cada um pode escolher seu local. Mas eu tendo essa bagagem, eu consigo também passar para vocês isso. Então, eu acho que nesse momento, em 2022, tanto eu como minha sócia, a professora Patrícia, tivemos essa sorte, né? E também essa possibilidade de montar a empresa e conhecer a trilha, né, mercadológica. Muito bom. No caminho da inovação no Brasil, a gente ainda observa que existem alguns obstáculos. A senhora, qual o que a senhora pontuaria como sendo um desafio ainda a vencer aí do caminho da pesquisa até o empreendedorismo? Eu acho que primeiro precisa de conexão, tá? A academia precisa conversar com a sociedade. Eu acho que a CAPES está fazendo um excelente trabalho no sentido onde ela coloca avaliações que obriga, né, o que pede para o pesquisador falar, poxa, mas qual o impacto na sociedade? Então, esse é o primeiro ponto, estamos caminhando. O segundo ponto é a gente trazer, por exemplo, a gente vai ter a semana de pesquisa da universidade e a gente traz empreendedores para ouvir vocês, né? Vocês apresentam pitches, a gente pode mostrar, porque às vezes, uma vez eu assisti um podcast ou uma entrevista de um dono de uma indústria farmacêutica gigante no Brasil, nacional, mas gigante. Ele falou assim, olha, eu fui até determinada universidade, estava todo na prateleira o que eu precisava. Era só conversar com os pesquisadores que eles tinham a solução para mim. E eu nem sabia. Então, quando a gente não conhece um ao outro, fica difícil. Então, a conexão, eu acho que é um espaço fundamental, mas isso não é só no Brasil, viu? É em geral. Então, eu acho que essa conexão, essa mistura, esse caldeirão. E quem está fazendo isso? Os editais, é dinheiro, né? Quando a gente fala, olha, tenho dinheiro para tal negócio, vai para o empreendedor, vai para o CNPJ. Aí o empreendedor fala, poxa, eu preciso buscar a universidade. E aí a gente vai fazendo essa mistura no caldeirão e vai dando reggae, né? Vai dando match. E aí a gente vai conseguindo ter elementos diferentes do que fazer pesquisa separadinho e fazer inovação dentro de um ambiente só empresarial. Né? Porque Então, a gente consegue. é um casamento, né, na verdade. Isso É o Tinder. Realmente. É inspirador ver isso. Aí a gente tem que mostrar, né, que a pesquisa ela vai poder virar um produto, vai gerar impacto, vai transformar vidas aí. É para isso que a gente faz pesquisa também. Então, como é que essas duas coisas não estão unidas, né? Realmente bem interessante isso. E é o maior obstáculo, pelo que a gente pode perceber também. Professora, durante a carreira acadêmica da senhora, a gente viu que a senhora, além de ser a coordenadora da Renorbio aqui da UNIT atualmente, a senhora também atuou na pró-reitoria da pós-graduação, pesquisa e extensão. Como que a senhora enxerga hoje o que seria um diferencial para quem busca, para quem está aí galgando ainda, experienciar algumas coisas com relação à pós-graduação? Qual seria um diferencial, um destaque para quem quer iniciar? Eu acho assim, primeiro a gente precisa entender que a iniciação científica tem um papel, e você sabe que iniciação científica é uma coisa brasileira, é um programa brasileiro, né? Os outros países ficam apaixonados quando entendem o que é iniciação científica. E agora o ensino médio também está sendo estimulado a participar tanto da parte de inovação quanto da parte de ciência e tecnologia. Então, esse estímulo, né, do pensar crítico, com a metodologia científica, ou seja, eu testo a minha ideia para ver se ela dá certo, isso faz com que a gente tenha outro tipo de mente. Tá? Então, esse aluno, né, esse cidadão, que começa lá desde novinho a despertar isso, ele vai pensar diferente. E quando a gente pensa diferente, a gente se destaca. Então, não é o título apenas, né? Às vezes o aluno vem, não, eu quero o título porque eu quero fazer uma progressão de carreira, ou eu quero passar num concurso melhor. Tá, serve para isso também, mas não é isso. É transformar o país, transformar a sociedade. Então, quando a gente consegue pensar fora da caixa, vocês interagem entre vocês no laboratório ou dentro dos grupos de pesquisa, né? Porque então, a gente fala de empreendedorismo, mas existem outros grupos de pesquisa na área de humanidades, em outras áreas de pesquisa básica, que são tão importantes quanto, né? E constrói essa base. Então, essas interações faz com que o aluno, né, se transforme, porque o conhecimento nada mais é do que uma trilha de transformação. A gente está lá no casulo e a gente vai virar borboleta para voar por aí. E quanto mais a gente
usa esse ambiente, né? Usa de maneira positiva esse ambiente, mais colorida vai sair essa borboleta, né? Com uma asa maior zona. Mais E bonita. aí ela vai colorir aí pro mundo. E em qualquer lugar que ela quiser. Porque ela vai ter ferramentas, né? Eu assisti uma palestra semana passada de uma pós-doc que contou a trajetória dela. Eu achei linda as coisas que ela falou, né? Ela fez um doutorado, e aí, terminando o doutorado, ela ficou desesperada porque ia terminar a bolsa, né? E não conseguia passar em concurso. Então, olha, olha a limitação quando a gente pensa. Só que aí ela foi para o empreendedorismo, ela trabalhava com nano, né? E aí ela pegou aquela bagagem de nanotecnologia e transformou isso. Ela fazia a área de medicamentos e transformou isso. Ela olhou a região que ela morava, era uma região agrária. Ela transformou isso para o agro. Ela usou a nano para o agro. E ela era uma nanofarmacêutica. Então, o conceito, a base nano, servia para aqui, servia para ali. Ela tinha a ferramenta na mão. E ela tinha a criatividade, a percepção, entendeu? Então é isso, são esses elementos. Então quem quer, primeiro precisa estar disposto a entender que ele vai ter que entender muito mais do que está nos livros, né? Vai usar ChatGPT, mas vai usar sabendo usar, né? Sim. Eu não sou contra, não, eu acho que é uma ferramenta, mas você tem que saber usar, porque você está aqui num ambiente de aprendizado. E muitas vezes a gente tem que corrigir o ChatGPT, né? Então, Sim, é verdade. já estou dando uma dica, né? Ó. Tem que estudar, tem que ler, sim. E ler artigos científicos. E pensar fora da caixa, que nem ela fez. E isso, entender que eu tenho essa bagagem, eu faço o que com ela? Exato. Ela tinha tudo na mão e Eu faço o que com ela? Eu tava posso fazer presa mil no coisas, pequenininho. né? Olha para o lado. Aquela bagagem vai te ajudar a fazer algo. Legal. Eu ia fazer até uma pergunta que era o que você diria para o aluno que está na graduação, no ensino médio, sonha em seguir o mesmo caminho, mas eu acho que você até acabou respondendo. Esse caminho de pesquisa, mestrado, doutorado, inovação. Se quiser deixar sua mensagenzinha assim. Uma coisa que muita gente pensava é que essa carreira acadêmica é para ser professor ou pesquisador, não necessariamente. Muita gente ainda não pensa. necessariamente. Quando a gente E eu fala- acho que é um momento, né, onde até o estágio docência vai agora ampliar isso para se fazer, você fazer o estágio ao invés de em sala de aula em uma indústria, em um outro ambiente, um ambiente legal. hospitalar, Sim. né? E aí você vai ver a ciência transbordando em outros ambientes, não simplesmente numa sala de aula, que é muito importante, lógico, né? Mas muitas vezes a gente não pode fazer isso de maneira reducionista, ou seja, só limitando. Senão é falar que que a formação de um doutorado, ela se limita Uma a sala de resolver aula. problemas Não. acadêmicos, e não é isso. Abrir um leque, Abre né, o de leque, a cabeça de possibilidades. vocês expande. Aliás, o conhecimento expande, gente. Não é o título, e sim o que vocês aprendem nessa trajetória. Muito bom. É verdade. Outra pergunta, né? Professora, olhando para o futuro da ciência e da biotecnologia no Brasil, o que é que te deixa mais esperançoso? O que me deixa? A IA eu acho que está sendo uma coisa bem bacana. Eu acho que ela vai trazer possibilidades ilimitadas e acelerações para a gente conseguir compilar dados, né, big dados, né, big data, muitos dados, e a gente perceber como cientista quais são as lacunas. Porque a IA nada mais é do que ela pega lá aquele grande dado, mas o cientista ele vai ter que entender qual lacuna ele precisa ir lá para o laboratório, ou ir lá para o ratinho, ou ir lá, enfim, qual a lacuna. Então, isso me deixa muito motivada. Eu acho que essa interação com a sociedade, eu acho que também a inovação está trazendo outro desenho, né, para a sociedade. Uhum. Eu acho que é isso, eu acho que esses dois pontos me deixam esperançosa. E eu acho que o jovem está cada vez mais descolado, né? Mais rápido. Tecnologia. Ele só tem que tomar cuidado com a ansiedade, né? Porque muitas vezes a ansiedade bloqueia ele. Porque muitas vezes o caminho da ciência é um caminho de tenta, não deu certo, repensa, faz uma nova trajetória. E o que eu vejo assim é da molecada, né, da meninada, ter muita tristeza, né? E querer desistir. E não, a ciência ela tem que refletir. Deu errado, por que deu errado? Vamos fazer de outra maneira. A tecnologia, ela tem isso, né? Ela acelera as coisas, isso é uma coisa legal, mas ao mesmo tempo, por causa dessa
essa rapidez que tudo tá acontecendo. Instantaneidade. E todo mundo fica muito ansioso, Acelerado. querendo as coisas muito rápidas, assim, mas... E tudo tem seu tempo. Às vezes a Sim. pergunta... Às vezes aquela pergunta não era nem a melhor pergunta para se fazer, né? Então, por isso que deu errado. Então, vamos repensar a pergunta, Isso. né? Então, isso faz com que a gente vai ficando mais, né? Vai passando os anos, a gente vai entendendo por que deu errado, né? Então, esse tempo ao tempo, a nova geração tem que aprender. Mas, por outro lado, você tem ferramentas maravilhosas Sim. que eu não tive e eu demorei muito para aprender determinadas coisas porque eu não tinha esse clicar, Isso. né? Verdade. Então, eu acho que vocês têm tudo na mão para mudar o mundo. Professora, além das muitas dicas que a senhora já deu aqui, né, para quem quer iniciar uma carreira acadêmica ou uma carreira científica mesmo, além de todas essas super dicas, olhando para o futuro da ciência e da biotecnologia no Brasil, se a senhora pudesse deixar uma mensagem para quem está iniciando, né, para quem acompanha dentro da universidade, não só os seus alunos, como os pesquisadores que acompanham a senhora, qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem quer realmente iniciar, dar uma alavancada? Primeiro, eu acho que tem que buscar um local que você se sinta bem, né? Um ambiente de pesquisa onde você se sinta bem. Trabalhar em cooperação e não em competição. Muito bom. Colaboração, Muito bom isso. um ajudando o outro, você está sempre aprendendo e sempre tendo parceiros, né? E eu acho que é a vontade de estar nesse lugar, né? Eu falei sobre se sentir bem, porque a pesquisa, eu falo que ela é uma cachaça, né? A gente começa, gosta e vai, e você se sente bem. Tem gente que não se sente. E tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho que a experiência, experimentar é muito bom. Então, eu acho que todo aluno deveria experimentar. Se vai continuar ou não, tá tudo bem. Eu já ouvi muito aluno falar, não é para mim, professora. tentei, mas- E tá tudo bem. Mas quando você, né, é picado pelo mosquitinho que gosta, eu acho que tem todo um ambiente positivo para você crescer. Maravilha, professora. Muito obrigada por dividir essa história toda com a gente. E é assim, é uma inspiração enorme, né? Ouvir de você, alguém que une pesquisa, ensino, inovação de uma forma tão apaixonada. Você fala de uma forma tão natural, tão apaixonada da ciência. Era bom que isso ficasse marcado para todo mundo que tá vendo a gente, tá ouvindo a gente, e se inspire para poder fazer ciência dessa forma, com certeza. tanta paixão. Uma inspiração mesmo, professora. A gente gostaria de te agradecer muito. A gente está chegando ao final do episódio. Uma pena, porque estava muito boa a Tá conversa. bem legal mesmo. Mas a gente quer incentivar vocês, pessoal, a acompanharem o trabalho da professora Juliana. Sigam a 3G Pharma, né? Acompanhem lá. Acompanhem também o LinkedIn da professora Juliana Cordeiro. Acompanhem o LinkedIn dela, as novas pesquisas, os projetos que a professora vem desenvolvendo, né? E a 3G Pharma também. Vamos incentivar o empreendedorismo brasileiro de mulheres aí, que é algo que a gente precisa bastante, né? E também quero incentivar você se você gostou, curte, compartilha com a galera da pesquisa, com a galera da ciência, com os colegas que querem iniciar na carreira acadêmica. E é isso. E siga nosso podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.